quase 2 décadas, a gente vê um avanço significativo. Então, eu não vou estar mais aqui daqui 12 anos para dar essa manutenção. Esse problema não é meu. O pessoal não quer sair de um apartamento para ir para um apartamento horizontal. Ele quer ir para um lugar diferente. Ele quer sair desse conceito de caixote e tudo mais e ir para um lugar que ele vai ter mais qualidade de vida. Pode atestar que o livro é bom mesmo, porque nós já estamos podendo pedir música aqui, que é a terceira vez que ele é indicado. E eu li o livro depois que ele foi indicado aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores da organização e, é claro, sobre a sua carreira. Não custa nada, né? Pedir um curtir, um compartilhar, ativar as notificações do conteúdo para vocês não perderem nenhuma novidade que vai sair daqui. E hoje um convidado muito, muito especial com a gente, de um setor que eu adoro, né? Não vou falar que a Isa sempre fica puxando sardinha aqui pro setor da saúde, mas hoje nós vamos falar de um que eu particularmente sou fã. Quem tá com a gente hoje aqui, Isa? Então agora eu vou apresentar o nosso convidado. Estamos aqui com o Flávio Guerra, profissional com formação em administração de empresas, pós-graduação em gestão de negócios e gestão de negócios imobiliários pela Dom Cabral. Ele também é cofundador e presidente da Elo MG, vice-presidente de loteamentos do Sintuscom Minas Gerais, diretor de loteamentos do CMI Secov MG e também parte do Codese VH. Como se não bastasse, o Flávio ainda é CEO da Construir Loteamentos, sócio e conselheiro da Urba Minas Gestão de Loteamentos, da Finlote e da Total Alimentação. Possui apenas mais de 40 cursos e especializações na área de gestão, governança corporativa, compliance e sustentabilidade em diversas instituições nacionais e internacionais. Então, gente, vocês estão vendo aí o tamanho da personalidade que está aqui com a gente. É um prazer receber o Flávio aqui, mas melhor do que a gente falar, deixa o Flávio se apresentar aqui. Quem é o Flávio Guerra? E se você puder contar pra gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória até esse momento atual, Flávio, a gente vai escutar com carinho aqui sua história. E conta também como que você faz para ter todas essas atribuições, essas atividades. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. Me sinto honrado aqui de participar do podcast A Diretoria. Isa, Júlio, muito obrigado. Tá sendo um sucesso, estou acompanhando todas as gravações aí, excepcional, e vocês estão prestigiando os empresários mineiros. Algo também que é bem legal, né? Bom, realmente tem muita atividade. Eu comecei nesse segmento em 2008, portanto aí pouco mais de 16 anos. E eu apaixonei por esse segmento. É um segmento que a gente fala assim, né? Desenvolvimento urbano, a gente está falando de novos bairros, de crescimento da cidade, de condomínios fechados, condomínios logísticos, condomínios de casa. Ele é bem amplo, né? E desde o início da minha caminhada, eu sempre vi muitos desafios no segmento. Falei, não, mas esse setor é complexo. E isso me motivou a entrar e fazer parte dessas associações, desses sindicatos. Inclusive, em 2008, nós trouxemos aqui para Minas Gerais a Elo, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, exatamente para tentar contribuir e melhorar esse ambiente que já é muito desafiador, né? Tinham muitas barreiras de entrada. Falei, gente, a gente precisa tentar melhorar isso aí. Então, essa foi minha maior motivação, esse desafio de contribuir com o segmento, que no primeiro momento eu já me apaixonei e sabia que eu ia ficar com ele ao longo da minha vida, né? Então, já são aí quase 20 anos nesse negócio. Muito bom. E eu falei que é um setor que eu gosto porque eu tenho uma empresa com meu irmão no interior, o pessoal já escutou essa história aqui, e a gente acabou, eu digo, herdando um loteamento, ou salvando um loteamento lá que meu pai tinha lançado em 97, e então assim, é um negócio que a gente adora, sabe? Mas assim, o que você enxerga de desafio do setor hoje, assim? Aonde que esse setor de loteamentos está? Qual que é o momento desse setor? Quais são os próximos passos? Quais são os grandes desafios que você enxerga aí para a evolução? O que vocês já conseguiram destravar nessa jornada e quais são os próximos desafios? Bom, em quase 2 décadas a gente vê um avanço significativo. Para você ter ideia, quando a gente entrou no segmento, não tinha ainda a figura do condomínio de lote. Então, os condomínios da região metropolitana aqui tão conhecidos, eles estavam aprovados de forma errônea, correndo risco, inclusive, jurídico. E aí, no final do governo Temer, foi aprovada uma lei
que regulamentou. E assim, as associações, os sindicatos participaram ativamente na construção, né, desse caminho, então foi muito importante. Então, lá no início, o grande player do mercado era o fatiador de terra, aquele camarada que não aprova o empreendimento, não executa as obras da forma que deveria executar e simplesmente sai vendendo os lotes, não passa registro, só contrato de promessa de compra e venda, e isso estava deixando o mercado muito contaminado. Hoje a gente tem uma realidade muito diferente. A gente tem um mercado mais profissional, mais maduro, em que os clientes, os consumidores, eles estão atentos à qualidade não só do empreendimento, mas também da empresa e da seriedade da empresa que desenvolve o empreendimento. Então, já é um grande avanço. Aí a gente pode falar agora de incrementos que tivemos, né? A questão das Smart Cities tão difundidas, né? Eu acabei de voltar de uma missão técnica, agora em junho, a gente foi para Holanda, Suíça e Áustria. Todo ano a gente faz alguma missão técnica para benchmark mesmo, para entender o que está acontecendo. Ano passado a gente foi para a Argentina, região metropolitana de Buenos Aires, e tem muita coisa legal acontecendo que dá para trazer para cá. A gente está fazendo coisa legal, mas tem muita coisa legal acontecendo por aí, que não são caras, que não são inviáveis ainda para o nosso universo. E a gente viu, por exemplo, lá na Suíça e na Áustria, os protagonistas dos empreendimentos são os lagos. Todo bairro tem um lago, porque a vida acontece fora de casa, né? Então, bicicleta, muito playground, muita área verde integrada, né, com o empreendimento, as pessoas ali lendo livro, as pessoas fazendo piquenique. Pô, mas no Brasil é possível fazer isso. É possível fazer isso. Claro, a gente tem algumas barreiras ainda na parte de legislação. A legislação ainda é muito fechada e a gente precisa contar com o apoio e a boa vontade do poder público para entender muitas coisas que a gente traz. Então a gente contrata, às vezes, arquitetos e urbanistas renomados que vêm com umas ideias bem legais, mas ainda está muito fechado ali nas secretarias, nas prefeituras, o entendimento que aquilo pode ser legal. Então é um desafio também que a gente precisa continuar avançando. A parte de tecnologia também, Wi-Fi nas áreas públicas, a questão de reutilização de água, a menor utilização em certos empreendimentos de asfalto e mais intertravado, por conta de questão de impermeabilização. Então tem muita coisa sendo discutida e sendo aplicada. E os empreendedores mineiros desse segmento estão cada vez mais atentos a essas novidades, buscando participar de eventos, seminários, né? Agora, ontem mesmo eu estava em São Paulo lá participando do GRI Loteamentos, que é um grande evento que tem do GRI Club, que é uma entidade inglesa. Eu estava lá como moderador, com uma mesa riquíssima, com loteadores de norte a sul do país. Então, assim, tem que ter essa troca. Você tem que estar sempre conectado com pessoas que estão fazendo a diferença mesmo. Pensando um pouquinho nisso que você trouxe para a gente, né, desses benchmarkings, dessas talvez tendências do mercado, o que você acha que vem forte para o mercado imobiliário agora no Brasil? Qualidade de vida. Eu acho que o consumidor hoje está querendo a sensação de segurança. É difícil falar segurança, né? Segurança é uma atividade que quem ordena é o poder público, né? Mas a sensação de segurança, todo mundo quer ter a sensação de segurança, de um lugar que não vai ser assaltado, etc. Muito verde. Então, o meio ambiente altamente integrado às áreas públicas, muito parque. Eu diria também que conectividade. Então, não dá para falar mais de um bairro que não tenha monitoramento de câmera. Inclusive, essas câmeras, assim, bem legais. O carro já entra, ela já mira na placa do carro e já faz uma pesquisa para saber se esse carro esteve ou não no bairro. Antes, se não tiver, já liga um alerta. Então, esse case, por exemplo, é de um empreendimento lá em Porto Belo, Santa Catarina, super legal. E não é tão caro. Isso é viável. A própria associação de bairro, as associações de bairro também são players importantíssimas nesse quesito, né? Porque um bairro que não tem associação é um bairro fraco. É um bairro que não tem alguém ali que lute pelas melhorias, né? Uhum. Então, eu diria que essa conectividade em relação à segurança, que já manda para o aplicativo algum alerta, se tem alguma pessoa suspeita, né? Ou se tem moto passando com frequência ali à noite, a questão do Wi-Fi, em qualquer lugar, você sai de casa, tem Wi-Fi no bairro. Eu diria também que, agora indo para os condomínios fechados, né?
isso eu estou falando muito de bairro planejado, comunidade planejada, mas os condomínios fechados são tendência também absoluta, principalmente no pós-pandemia. A gente viu na pandemia, aconteceu um fenômeno muito interessante. O lote saiu de uma prateleira e foi para outra prateleira. O lote passou a ser um ativo extremamente valorizado. Para vocês terem ideia, um lote em um bairro, em Minas Gerais, ele tinha um preço médio no estado de R$100 mil. Depois da pandemia, esse mesmo lote tem um preço médio de R$160 mil. Um lote dentro de condomínio fechado tinha um preço médio de R$250 mil. O preço médio hoje é R$360 mil. Então, ele foi um ativo que valorizou. As pessoas começaram a procurar como moeda forte mesmo, como proteção, como sonho futuro de construir uma casa, o lote. Então, dito isso, o condomínio fechado passou a ser um objeto de desejo, pela questão também da sensação de segurança, né? Claro. Que, querendo ou não, a gente vive hoje uma sociedade complexa e também pela qualidade de vida. Muita área de lazer, muito verde. E os condomínios fechados têm a questão da logística, mas muitas pessoas também optam por ter uma logística um pouco mais complexa, de ter que pegar o carro e ir para o centro trabalhar, ir para as regiões mais centrais, mas tem também esse conveniente de estar num ambiente que pode andar tranquilamente, sem risco de ser assaltado, etc. Né? Então, eu acho que as tendências, a questão das construções sustentáveis, muita madeira, muita pedra, muitos materiais naturais mesmo, assim, sabe? Claro, madeira de aflorestamento, etc. Mas o pessoal está muito antenado nisso. O pessoal não quer sair de um apartamento para ir para um apartamento horizontal. Ele quer ir para um lugar diferente, ele quer sair desse conceito de caixote e tudo mais e ir para um lugar que ele vai ter mais qualidade de vida, etc, né? Muito legal. E aí, assim, eu sou um cara que minha vida foi tratar inovações, gestão da inovação, inovação tecnológica. E aí você comentou um pouco aí das câmeras, um pouco de tecnologias sustentáveis, tecnologias verdes, mas assim, realmente quais são as tecnologias que têm revolucionado o setor? Como é que isso tem sido incorporado hoje nos empreendimentos, pensando em sustentabilidade, em meio ambiente? Como é que isso tem chegado e o que está sendo utilizado hoje de fato e o que vem aí que você acha que pode dar uma chacoalhada no setor aí tradicional, né? Porque é um setor que originalmente é muito tradicional. E o que dá para fazer ainda por conta de regulação, né? Tem muito mais coisas que poderiam estar sendo aplicadas. Mas eu acho que também é o momento aqui da gente fazer um apelo aqui para as instituições do tipo, gente, se vocês estiverem comprados ou dispostos a discutir, a gente poderia fazer isso, isso e isso. Então eu acho que vai esse ponto também, assim, qual que é o clamor que a gente precisa fazer aqui para sensibilizar os órgãos públicos, né? Indo nesse caminho aí, uma sugestão que fica para os órgãos públicos é investir em seminários e missões de capacitação, missões técnicas de capacitação para os funcionários públicos. Eu acho que isso vai nivelar muito bem esse entendimento do que está acontecendo, do que não está acontecendo, do que pode ser feito. E a gente acha que tem pouco investimento, né? Não é culpa do funcionário público, é culpa da falta de investimento que ele está recebendo, né? Então fica o apelo aí para as prefeituras investirem em palestras, inclusive em PPPs, por que não? Parcerias público-privadas, de maneira que as empresas podem levar, e você leva exatamente, o órgão público, patrocinar, né, levar de alguma forma, sem nenhum mau interesse, né, de forma de difundir mesmo conhecimento, né? Inclusive as associações, sindicatos, eu acho que faz todo sentido isso. Por exemplo, você tem uma pavimentação hoje que está sendo muito pouco usada no Brasil, que é muito usada nos Estados Unidos, por exemplo, da parte de concreto mesmo, assim, né? Que dura 30 anos, 40 anos. Enquanto o asfalto tem durabilidade ali, média de 10 anos, 12 anos. Tudo média, tá, gente? Claro, tem melhores, tem uma capa asfáltica menor ou maior, nós estamos falando aqui de média. E as prefeituras podiam se abrir para esse tipo de pavimentação. Perfeito. Por quê? Vai ter menos manutenção ao longo do tempo. Então, enquanto tem 3 em 3 anos, 4 em 4 anos uma manutenção em um asfalto, a gente vai ter aí 12 em 12, 15 em 15 anos uma manutenção nesse tipo de pavimentação. Mas como não é usual, como não é comum, tem uma certa repulsa naquele primeiro momento. Então, eu acho que isso é um item que vai mudar o segmento, porque vai ser muito mais robusto, vai ser muito menos... A gente vai ver os bairros menos costurados,
A gente vê muito asfalto aí, toda hora abre e fecha. E nesse movimento, a gente vai ter uma rua mais bonita, mais límpida, assim, né? Eu acho que a questão da conectividade, fazer parcerias com grandes empresas de fibra ótica, então os empreendimentos já nascerem com a fibra ótica toda alocada. A questão da iluminação pública, né, de energia elétrica subterrânea, a fiação, eu acho que isso também é muito legal. Tem uma poluição visual gigante. É horrível mesmo, né, quando você passa na Alameda rua. Oscar Niemeyer, né, um dos endereços mais valorizados de Minas Gerais. Você não consegue ver um prédio. Você olha para o lado, você vê fio. E um tanto de gente dando manutenção ali, um tanto de escada, aquela confusão. Você fica assim, aquele cara é um gênio. Não sei como é que ele está conseguindo encaixar um fio ali no lugar certo, de tanta poluição que tem visual. Então, é mais caro? É mais caro. Como fazer para baratear essa tecnologia aqui no Brasil? As construções mais sustentáveis são um pouco mais caras ainda. Outro ponto que pode ser incentivado também é a questão de importação. Então, claro. Né, subsídio fiscal mesmo, né? Etc. Isso vai ajudar demais, porque ainda é mais caro mesmo. E por ser mais caro, muita gente não pensa no valor que isso pode gerar. Está olhando o preço, mas não está olhando no valor que isso pode gerar. É o que você falou, assim, às vezes você está comprando aqui, mas a pessoa faz a conta do presente. Ela não olha, por exemplo, a manutenção que ela vai ter que dar naquele equipamento ao longo dos anos, né? Exatamente. Que é uma conta de longo prazo que às vezes a pessoa não faz. Então... E às vezes, infelizmente, a gente tem aquela visão do hoje o que está no meu mandato ou que está aqui no meu curto prazo, né? Então, eu não vou estar mais aqui daqui 12 anos para dar essa manutenção. Esse problema não é meu. E, na verdade, esse problema é nosso, né? Então, acho que essa é um mindset também importante que a gente precisa trazer. 4 anos muda, né? É verdade. Tô pensando aqui em inovação que poderia ser aplicada uma pergunta que eu tenho, no nosso país, né? Coisa que eu já vi, assim, porque eu sou curioso do setor e eu fico vendo na internet, e aí você comentou aí que é um negócio que eu sou fã também, que são pisos de bloco intertravado, assim, por causa de impermeabilização, etc e tal. E aí você olha, tem umas máquinas, por exemplo, na Holanda você comentou, a máquina que ocupa quase que a rua inteira, e ela é um rolo, e ela já vai, tipo, ela já vai pegando todos os blocos, assim, e colocando os blocos de uma forma sequencial e tal. Ou seja, ao invés de você ter uma mão de obra ali colocando bloquinho por bloquinho, você tem uma máquina que vai construindo um tapete de blocos, assim. Existe isso aqui? Assim, eu nunca vi isso acontecendo aqui no Brasil, e se não tem, por que não tem? A gente já tem algumas máquinas que fazem, né? Meio fio, mas esse tipo de obra, na verdade... eu acho que vai mais além, eu acho que é uma mudança de mindset mesmo. A industrialização do processo. O nosso segmento, dentro do mercado imobiliário, construção civil, também infraestrutura, ele é um mix de tudo isso, ainda é muito arcaico. Ainda é muito arcaico. Era muito mais. Mas sabe por que eu acho que é? É porque o cliente ainda, por exemplo, eu faço casa lá. Se você oferece uma casa sustentável com uma parede diferente e tal, o cliente fala, pô, mas não é alvenaria? Não é tijolo e cimento? Então... eu acho que é um recado para a população também, assim, a população tem que estar disposta a receber, entender o que essas novas tecnologias podem proporcionar, porque a gente sente essa dificuldade lá, especialmente num público de interior, que se você chega lá, por exemplo, eu construo casa geminada. E aí o pessoal chega assim, pô, uma casa geminada, uma parede colada na outra, eu não vou ter privacidade. Aí você fala assim, não, gente, assim, tem várias formas de você contornar um eventual desconforto de uma parede com parede, assim, né? Quando você pensa no projeto, por exemplo, é isso, você não vai colocar um quarto de uma casa colado num quarto da outra. No projeto você já tenta inibir isso. Aí você vai fazer as paredes da casa que dividem, você faz uma parede mais grossa, você põe uma manta ali protegendo as duas para dar isolamento. Acústico, Então, assim, mas você tem que convencer, você tem que explicar para a população isso, para ela entender. E óbvio, aí qual que é o efeito disso? Ao fazer esse tipo de construção, ao trazer esse tipo de tecnologia, ou você vai ter uma casa que ela é mais eficiente, ou para ela, por exemplo, meu caso, que normalmente, assim, no interior você tem uma restrição, no caso do meu interior lá, que é pequenininho, né? Você tem uma restrição de renda, assim, da população, assim, a pirâmide, realmente você tem muita gente na base da pirâmide. Então, a gente fica nessa, como é que você oferece um imóvel de extrema qualidade, mas você precisa ele precisa ser acessível, entendeu? Não dá para você construir algo, não, vou colocar um afastamento de 6 metros entre as casas. Tudo bem, mas isso custa. É terreno que está ali não aproveitado, que você tem que repassar no preço. Então, são formas que a gente tenta encontrar para viabilizar, por exemplo, um imóvel para o público, né? Você tem razão, mas eu acho que eu queria dividir em 2 pontos.
essa questão do aculturamento do consumidor, eu acho que é uma responsabilidade tanto das associações de ajudar e das empresas também investir nisso. Então, eu acho que é complexo a gente pensar que a população vai ter esse entendimento se não tiver propaganda, difusão de conhecimento, etc. Eu acho que a demanda vem daí também. Uhum. Não só deles, mas nós fomentarmos essa demanda. Uhum. E a segunda questão existe qualidade para qualquer padrão de empreendimento. Então, a gente pode ter o padrão econômico, padrão médio, médio alto, altíssimo, AAA, que a gente pode ter a melhor qualidade dentro desse target. Então, não necessariamente a gente tem que pegar itens que são do AAA e querer acoplar no econômico. Não faz sentido. Não existe essa demanda. E a conta não vai fechar, nem para quem está fazendo e nem para quem vai comprar. Então é importante a gente falar o seguinte, tem muita coisa legal em qualquer tipo de padrão. A questão é criatividade, a questão é bons arquitetos. Vão fazer o contrário, vão incentivar o consumidor a investir em bons arquitetos. O arquiteto, ele é super importante, o urbanista é super importante. O projeto dita o restante da obra inteira. E muitas vezes ele é pouco valorizado. Então, o meu orçamento aqui permite contratar um arquiteto X, sendo que se ele abrisse um pouquinho mais esse orçamento, ele ia contratar um arquiteto mais qualificado. E esse arquiteto mais qualificado, ele vai economizar em outros lugares. Ele se paga. Então, essas ideias são importantes. Essas aqui vêm dos arquitetos, né? E o engenheiro depois que se vir para executar. Mas é isso, assim, porque o projeto, se o projeto ele sai bom, ele garante a execução depois. É isso, assim. Tem economia na obra. É isso, aí você economiza depois, porque tá tudo que você falou de compatibilização, e hoje você tem software para ajudar nisso, né? Você joga no software, você simula antes, você vê o que tem de interferência ali na sua obra. Então a execução ela ficou muito facilitada nesse sentido, assim. E eu falo porque é isso, a execução hoje não é algo que preocupa tanto assim, mas você sabe que 90% do custo da obra está no projeto. Assim. A grande questão é a obra é commodity. Tem que ser feita muito bem, mas isso é obrigação. Perfeito. Aonde que está o valor? No conceito do empreendimento. É no antes. É na hora da aprovação do empreendimento, na hora da conceituação, na hora de colocar todo mundo na mesa. Existe um termo nesse segmento nosso, que é muito pouco difundido, inclusive aqui em Minas Gerais. Vou abrir um curso para focar nisso, que é o charrete. A gente coloca todo mundo na mesa 2 dias, arquiteto, urbanista, engenheiro, publicitário, cliente vai também? Administrador. Pode-se ter potenciais clientes, 1, 2, 3, para dar pitaco ali, o que pensa, o que não pensa, mas coloca todo mundo. É um grande mastermind, assim. E todo mundo vai alocando ali suas ideias. E coloca na parede aqueles post-it e tal, não sei o quê. No final do dia sai um empreendimento. Que legal. Esse empreendimento aqui, que é um mix dessas ideias, é o que vai para aprovação. Claro, na hora da aprovação vão ter alguns ajustes legais, que são especificidade de cada prefeitura, de cada localidade e tudo mais. Mas isso já é muito legal, porque o publicitário, às vezes, já está dando pitaco no negócio que ele está vendo lá na frente. Ou quem vende, os corretores também participam. Perfeito. O dono da imobiliária. Não, gente, vocês estão entendendo. A população daqui não gosta disso, gosta disso. Então, vamos montar esse master plan e vamos para frente? Então, isso é muito legal. Isso é pouco difundido aqui. Em São Paulo já é mais difundido. Vou contar um pouquinho a história da Construir. Só para ilustrar essa mudança de comportamento da Construir ao longo dos anos. A Construir, basicamente, ela era uma empresa que desenvolvia baixos planejados, médio padrão. Então, o nosso público era classe média. Depois, a gente começou a fazer também condomínio logístico. Completamente diferente. Outro negócio. A gente fez chacreamento, que são glebas rurais de 20 mil metros. Outro negócio. E aí, isso em Minas Gerais. E aí, em 2021, a gente fez um planejamento estratégico, que ficou pronto em 2022. E aí, a orientação era que a gente expandisse a geografia da empresa. Aí, a gente foi para São Paulo e Bahia. São Paulo até 150 quilômetros de São Paulo. E aí, a gente fechou uma área lá, assim, maravilhosa, em Porto Feliz, ao lado da Fazenda Boa Vista. A Fazenda Boa Vista, seguramente, é o empreendimento mais completo aí talvez da América Latina. E a gente está bem do lado ali, então a gente vai lançar agora no início do ano que vem. Que legal. E a gente decidiu, em relação à Bahia, ir para o sul da Bahia. Por quê? Porque é Minas, basicamente, né? Minas, o mineiro não tem praia
E sul da Bahia é um destino natural dele, né? E aí a gente escolheu Maraú. Não, que legal. Maraú, que é a nova Trancoso, né? Está recebendo investimento, grandes investimentos imobiliários de portugueses, ingleses, americanos, muita gente bacana, grandes grupos econômicos comprando áreas lá. E aí a gente conseguiu uma área pé na areia, talvez seja a melhor área da melhor praia. Assim, foi muito legal mesmo a construção da gente ter esse negócio. Mas tem um insight super legal aí, que a gente tava brincando aqui no início do episódio, né? Pô, o Flávio tem um tanto de coisa, tá envolvido em um tanto de empresa e tal, mas tem um conceito super importante de ecossistema de negócio nisso aí que você tá colocando, que é isso, assim, quando você tem um ecossistema de negócios, ou seja, você tem um portfólio de negócios, você tem que trabalhar as alavancas, as sinergias entre esses negócios. É o que você falou assim, pô, quando a gente decidiu na nossa estratégia fazer uma expansão, obviamente você vai fazer uma expansão, mas você olha pro seu portfólio, que tipo de alavanca que você tem que reforça essa sua estratégia, né? Então, é isso. Dado que eu já estou em Minas, eu já tenho uma base instalada, eu já tenho clientes aqui em Minas Gerais, minha marca é forte em Minas Gerais. Quando eu vou fazer um movimento de expansão, por que não aproveitar o fato de que a gente já é bom em Minas Gerais para um local que potencialmente eu capture essas sinergias do meu negócio aqui hoje, tá certo? É isso. Eu vou fazer negócio com quem eu já faço numa outra região. E aí, beleza. Depois que a gente faz um empreendimento piloto e aí você começa a ganhar essa representatividade em outro local, aí você consegue dar outros passos, né? Mas essa ideia de trabalhar realmente o conceito de ecossistema de negócio e olhar para os seus negócios como é que você cria sinergias entre eles, né? Que é isso, assim, você já tem, entre aspas, custos incorridos ali que já foram feitos. O investimento em marketing em Minas Gerais você já fez. Você não vai precisar convencer o público mineiro que sua empresa é séria, que seus empreendimentos têm qualidade para vender um imóvel lá na Bahia. Exatamente. E também abrimos uma filial em São Paulo, lá na Faria Lima. A gente achou importante ter um endereço em São Paulo, exatamente para mostrar para o paulistano ali, para o paulista, que nós somos também agora de São Paulo. Então, um São posicionamento Paulo de marca, né? É importante isso, né? E falando em ecossistema, a Urbaminas nasceu exatamente uma oportunidade de mercado. A gente estava negociando um grande terreno, um terreno bem legal, e aí na hora que a gente estava negociando com a terrenista, a gente fez a proposta, ela falou, gente, eu acho que eu vou fazer sozinho esse empreendimento. Eu tenho o terreno e tenho o dinheiro para fazer o empreendimento. Eu falei, nossa, é verdade, ela tem o empreendimento, ela tem o terreno e tem o dinheiro. Só que ela não tem know-how. Eu falei, mas você não tem o know-how para fazer. Ela, é verdade, eu não tenho know-how para fazer. Eu posso fazer a gestão para você, então. Do empreendimento. Nasceu a Urbaminas Gestão de Loteamentos, nessa negociação de um terreno isolado. A Urbaminas é uma gestora de loteamentos que presta serviço para loteadoras pequenas e médias que não têm ou não querem ter um corpo técnico muito grande, porque a gente sabe que os negócios de loteamento são de longo prazo, então às vezes ela não quer ter esse custo fixo. E também os terrenistas que têm a terra, têm o recurso para desenvolver o empreendimento, mas não têm know-how. E aí nasceu a Urbaminas. Nesse gap de mercado aí já tem dezenas de empreendimentos hoje geridos. Mas é interessante, pegando o gancho da questão do ecossistema, né? Perfeito. Então uma coisa vai puxando a outra, né? A gente já teve a oportunidade de entrar em outros negócios também, imobiliária, tal, mas a gente sabe que a gente quer focar mesmo no desenvolvimento urbano, é onde que a gente pode agregar mais valor, tem conhecimento, e tem muito profissional aí legal no marketing que a gente conhece, né? Marketing imobiliário, nas vendas, deixam para eles aí essa tem espaço para habilidade. todo mundo, né? Exatamente. E eu acho que agora indo, talvez puxando um pouquinho mais pro viés da gestão. A gente vê em vários negócios, né, inclusive como liderança da empresa, e a gente sabe que ser líder no setor imobiliário é bastante desafiador e precisa de muita capacidade de gestão. Conta um pouquinho pra gente quais são os principais desafios que vocês encontram, como é que vocês conseguem também fazer o desenvolvimento da mão de obra, garantir, né, a entrega desses empreendimentos, porque são projetos complexos, de muitos stakeholders, né? De várias disciplinas diferentes e que você precisa efetivamente fazer uma entrega de qualidade num prazo adequado para lançar o empreendimento. Eu acho que no timing correto também do mercado, né? Bom, gestão é super importante. A gente está falando de engenharia, arquitetura, administradores, tem economistas, contadores, publicitários, é realmente multidisciplinar, né? E a gente opta por não fazer a obra.
a gente terceiriza toda a parte de obra. A gente acredita que tem muita gente boa, principalmente em Minas Gerais. Claro. Minas Gerais é celeiro de grandes empreiteiras aí de infraestrutura e tudo mais. Então, é um outro negócio. E a gente acredita que tem muita gente que faz muito melhor que a gente isso. Então, a gente contrata. Normalmente, a gente abre bids, né, disputas mesmo ali, orçamentárias e de qualidade para cada empreendimento. Então, empreendimento no Triângulo tem empresas que estão acostumadas a atender no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, idem. Então, a gente terceiriza isso. E a gente tem engenheiros e arquitetos que fiscalizam e validam esse serviço. É só um parênteses também, porque você tem um desafio logístico, né? Assim, como você tem muito maquinário pesado, é difícil você ficar deslocando, isso fica caro, né? Fica caro. Então faz sentido essa estratégia de regionalmente você buscar parceiros, porque você não tem essa questão de maquinário, deslocamento e tal. E é engraçado, assim, eu falo porque eu acompanhei agora uma obra recente também. Você tem um deslocamento, uma mobilização de equipamentos ali para realizar uma obra, só que a execução é muito rápida. Às vezes, tipo assim, asfalto. Às vezes você vai asfaltar um bairro inteiro, você não demora uma semana depois que você fez, obviamente, as preparações. Eu quero aprender. Eu quero aprender como é que asfalta um bairro inteiro em uma semana. A turma lá, assim, é isso. Assim, o pessoal enrolou um ano. Mas aí quando eles resolveram asfaltar, eles trabalharam 24 horas por dia, com uma semana o bairro lá tava todo asfaltado, sabe? Mas assim... Depois você passa o contato. Eu tô falando relativamente, né? Relativamente o tempo de execução versus essa mobilização toda e tal, geralmente ele é rápido quando você tem essa E o custo logístico, né? Hoje pesa demais. O diesel tá muito caro. Então, são muitos operadores também envolvidos no negócio. Então, faz todo sentido a gente fazer essa terceirização. A gente acredita que o nosso valor no negócio, ele tá na originação, né, do terreno. Na concepção. Na originação do terreno. Entendi. Na concepção do empreendimento, na interlocução adequada com o mercado, com os órgãos públicos, na gestão de terceiros. Então eu tenho que ter bons terceiros. Eu não preciso ter o melhor urbanista dentro do meu escritório, o mais renomado. Não, eu posso contratar ele. Só que eu tenho vários urbanistas muito competentes que acompanham esse grande urbanista. Mas essa inteligência dele, ele estudou nas melhores escolas de urbanismo aqui do Brasil e fora do Brasil. Então imagina você ter todos esses melhores, todos esses Neymars dentro de casa. É muito difícil. Então eu acho que uma grande sacada aí é você ter essas pessoas parceiras próximas de você. E também essa gestão dos terceiros que são de obra, que são da parte mais pesada também, você ter dentro de casa engenheiros qualificados. Então, em gestão, eu diria que a grande sacada é não abrace tudo. Não abrace tudo. Esse é um negócio complexo, a infraestrutura é muito cara, não é barato desenvolver um bairro, não é barato desenvolver um condomínio fechado, a gente está falando de valores muito relevantes. Contratem os melhores e façam a gestão desses caras bem feita. Mas... Vai lá, Isa. Não, eu acho que ele trouxe um aspecto aqui que é bastante interessante, porque quando a gente às vezes está em alguns projetos e precisa tomar a decisão de quais são as atividades que a gente mantém dentro de casa, dentro da organização, e quais a gente terceiriza, existem algumas, vamos dizer assim, um checklistzinho de coisas que a gente pode analisar. Eu acho que você citou vários aqui. Existem coisas que são core do meu negócio, que é a agregação de valor, é o meu diferencial, é aquilo que é estratégico para mim. Aquilo é importante estar perto de mim. Porque a forma como eu agrego valor, eu entrego produto, serviço para o meu cliente. Existem coisas que não são da minha expertise e que não faz sentido eu ter dispêndio financeiro, de energia. Curva de aprendizado altíssima. Curva de aprendizado, o investimento, o capital que você vai precisar empregar. E aí você toma a decisão. Como é que eu terceirizo essa atividade que é importante, que faz o meu negócio acontecer, sem perder controle e garantindo a qualidade? Porque impacta. Se você tem uma execução que não entrega o nível que você está prometendo lá e que você pensou no conceito, você perde de qualidade, você perde venda, você perde valor. Isso traz riscos à sua marca, né? Então, como é que você, na gestão do terceiro, você desenvolve esse terceiro para atender no seu padrão de qualidade? Mas também como é que você cria mecanismos de controle, monitoramento. Não é sempre naquela visão de só a gente ganha, não. Mas como é que você garante que ele vai fazer aquela entrega e vai ser sustentável para ele também.
né? Então, acho que é bem importante a gente sempre olhar. E tem aquelas outras competências que você, às vezes, que não, talvez hoje não sejam core do seu negócio, mas também não faz sentido você terceirizar, mas você pode puxar pessoas que são especialistas para vir te ajudar a criar essa competência, porque também é importante você ter internamente. Então, são negócios assim, né? Do make or buy. E a gente tem isso também relacionado a atividades de gestão e por aí vai. Então, acho que são aspectos ou pontos, assim, muito interessantes da sua fala que vale a pena a gente ressaltar. E você falou uma coisa interessante, né? Trazer esse protagonista que vai ajudar a chancelar o empreendimento. Você vai fazer um campo de golfe. Vamos lá, dentro de um empreendimento. Não sei fazer um campo de golfe. Melhor campo de golfe. Mas o especialista em campo de golfe, que já fez tantos campos de golfe, ele ajuda a assinar o empreendimento, inclusive. Ele é autoridade nisso. Legal. Então, quem vai comprar um empreendimento que tem campo de golfe vai ver, fulano, não, esse campo de golfe é legal demais. Então, isso também é importante. Não achar que a sua marca tem que ser a marca que vai aglutinar todos os atributos. Não, ela tem que ser conhecida por entregar qualidade, empreendimentos em locais diferenciados, com qualidade. Mas não necessariamente ela tem que ser a única marca no nosso folder, no nosso flyer. A gente acredita muito pelo contrário. Eu coloco a marca lá do publicitário, da agência de publicidade que fez, porque muita gente conhece quem são as boas agências de publicidade que estão no negócio, ou teve tecnologia embarcada aí nesse conceito. A própria construtora que é escolhida, a gente promove ela. A gente coloca ela, inclusive, no nosso material publicitário, até para gerar um senso de responsabilidade. Sua marca está aqui. Sua marca está aqui. Perfeito. Executa da melhor forma possível que a sua marca está aqui. Você está se expondo. Ele não é um terceiro que fica escondido atrás de um escudo, de um guarda-chuva e fica ali protegido. Ele presta conta sobre o empreendimento. Ele presta para os terceiros, para os clientes. Na semana que vem a gente vai fazer uma visita guiada numa obra. A primeira coisa que a gente fez foi chamar o dono da consultora. Você vai junto com a gente. Você vai explicar tecnicamente. Fazer um debate com a população ali, ele vai junto. Exatamente, exatamente. Não foi ele que executou a obra? Claro. Então ele tem que estar junto com a gente gosta disso. Mas assim, eu vou só fazer um publi aqui para quem está pensando em fazer engenharia de produção, que foi o curso que eu fiz, e disciplinas que a gente discute lá. Vocês comentaram muito aí dessa discussão de make or buy, né? O que eu trago para dentro de casa e o que eu mantenho como terceiro. E aí, para quem tiver interesse, assim, por exemplo, discussões de organização do trabalho, né? Que a gente tem lá. Tá muito claro, dependendo do seu modelo de organização, você tem uma escolha que faz sentido dependendo da sua decisão enquanto empresa. No caso de vocês são multi-empreendimentos, multinegócios, e aí vou pegar o exemplo do campo de golfe. Cada empreendimento seu tem uma característica diferente. Estou fazendo uma leitura aqui pelo que a gente está conversando, tá? E aí eu entendi que assim, alguns faz sentido ter campo de golfe, outros não. Nesse cenário, como você não tem uma repetição, você não tem um produto padronizado, faz sentido você terceirizar para um especialista, etc., e trazer o melhor especialista para aquele contexto, porque você não tem repetição. Agora, imagina uma empresa que tem um serviço, um produto que é padronizado, que aquilo se repete. Aí faz sentido você trazer essa pessoa para dentro de casa. Por quê? Porque você vai originar demanda, você vai ter fluxo ali constante para ter isso dentro de casa. Obviamente, você tem prós e contras, mas você ter essa equipe dedicada e aquilo ali tá sob a sua gestão, etc. Você tem querendo ou não, um controle maior sobre aquele recurso, vou chamar de recurso aqui. Mas aí só faz sentido se você tiver escala, se você tiver volume para você sequenciar empreendimentos. Então, se eu tenho uma competência, eu tô falando de competência, que eu vou usar ela repetidamente, trago para dentro de casa. Se eu vou usar ela pontualmente, beleza, eu terceirizo, eu trago o melhor do setor, do segmento, etc. e tal, porque eu vou usar aquilo pontualmente. Não faz sentido eu trazer aquilo para dentro de casa. Então tem a ver com essa disponibilidade e uso do recurso, assim. De estratégia dependendo, também. É isso. Porque se a sua estratégia for padronizar, cara, repetição. Então os recursos estão aqui dentro porque eu sempre vou precisar desse recurso. Se a minha estratégia for de diferenciação, eu vou escolher os melhores recursos a cada oportunidade que eu estou trabalhando. É isso, referenciação. Porque, principalmente projetos assinados, essa turma não vai ser seu funcionário. Você tem vários arquitetos, vários urbanistas aí que vão desenvolver, eles desenvolvem negócio no Brasil e fora do Brasil. Mesmo se você fizer 3, 4, 5, 10, ele vai ser um parceiro seu. Né? Então, é bom diferenciar. Tem muitos itens, tanto de obra quanto dos empreendimentos, que dá para fazer essa repetição. Mas o mais importante em relação a isso é para criar famílias de produtos. Então, por exemplo, a gente tem família de produto segunda moradia de campo,
Então tem muita coisa que dá agora para, no segundo empreendimento de campo, terceiro empreendimento de campo, você vai fazer o quê? Você vai ter uma equipe mais Fixa, robusta, né? fixa. Você vai repetir algumas coisas dos empreendimentos. Né? O segmento ali, né, da linha de produto da vertical de praia. Aí tem as suas especificidades também. Então dá para fazer isso. Criando linha de produto fica mais fácil, inclusive. Porque é isso, aí você tem recursos dedicados ali para cada linha de produto para entregar aquele produto em escala. Exato. É quase como se você tivesse naqueles produtos, você diferenciou os negócios, mas depois que o produto você encaixou, aí você vai ter repetição. É como se fosse uma linha de produção mesmo para você entregar novos empreendimentos que são parecidos uns com os outros. Aí faz sentido você ter equipe própria, porque você vai também acumulando competências naquela equipe para replicar nos próximos empreendimentos, né? Já pode montar um loteador. Não, mas tem gente boa fazendo isso. Eu prefiro estar junto com os melhores do que começar do zero agora. Então conte conosco. E aí? Vamos Bora? pro Biotex? Vamos? Então vamos lá. A gente sempre pede, né, para o nosso convidado trazer uma sugestão de leitura, seja um livro que ajudou ele na carreira, que trouxe insights, ou que é importante ser compartilhado, tem conhecimento interessante aí para quem está em casa. E a gente queria saber qual é o seu livro e por que você trouxe ele. Bom, eu trouxe o Essencialismo, um livro que tem me ajudado a dedicar foco e energia para o que realmente faz sentido dentro da minha estratégia pessoal também de vida, né? Uma coisa importante é fazer um planejamento estratégico da empresa e fazer o seu também, né? Então você quer ser o quê? O que você quer trabalhar? O que você quer estar no seu dia a dia? Então eu tenho feito esse desenho pessoal meu e a gente tem que ter, de fato, dedicar energia e tempo para aquilo que está alinhado com o nosso propósito de vida. Então, esse é o livro. É um ótimo livro. Gente, eu ganhei esse livro de 4 pessoas diferentes. Eu acho que eles viram tanto de coisa que você estava fazendo. Exatamente. Aí eles falaram assim, deixa eu dar uma ajudadinha aqui. Nos meus 2 últimos aniversários. Eu falei, gente, realmente... E eu demorei para ler. Eu falei, agora eu vou ler. Peguei e li, falei, realmente faz muito sentido. Foi por um bom momento da minha vida ali que eu estava, de fato, dedicando muita energia para muita coisa. Mas também eu acho que tudo na vida ali tem seu momento, né? Então, nos últimos anos eu tenho dedicado muito para o urbanismo, né? Para o desenvolvimento urbano e para as associações também, sindicatos, tentando ajudar e contribuir um pouco com esse segmento. Mas daqui a pouco eu tenho que passar esse bastão para pessoas melhores, né? Que vão oxigenar essas associações e vão continuar o caminho. Perfeito. Então, tem momentos da vida que realmente você está mais ali atarefado, vamos dizer assim. Desde que tudo isso esteja dentro de um propósito, dentro daquela estratégia que você delimitou, a quantidade, claro, você vai dedicar um pouco mais de energia, mas está pelo menos dentro da sua visão, né? Então, eu acho que é importante ter a visão de onde você quer chegar. Assim, aí a gente pode atestar que o livro é bom mesmo, porque nós já estamos podendo pedir música aqui, que é a terceira vez que ele é indicado. E eu li o livro depois que ele foi indicado aqui no programa, assim, e eu tenho esse problema também de querer abraçar muita coisa, então... O empreendedor tem esse problema. Aí você tem sites super legais, e aí, talvez seja a palavra-chave, assim, quando alguém me pergunta o que é gestão para mim... A maior capacidade que você tem que ter enquanto gestor é a capacidade de priorizar. E é a coisa mais difícil que tem, porque está cheio de boas oportunidades. Então, assim, quando a gente fala de método, ferramenta, para tomada de decisão de priorização, para mim é um segredo da gestão que poucas empresas e pessoas ainda fazem bem feito, assim, de realmente canalizar energia para aquela prioridade que está alinhada com a sua estratégia. Então, essa questão de construir uma visão estratégica e aí definir qual é a prioridade que vai te ajudar a alcançar a essa visão, talvez seja um dos grandes desafios para as empresas aí de portes distintos, tá? Não é só das pequenas, não, das médias, não, assim, as grandes também, a gente vê essa dificuldade. Eu acho que o empreendedor, ele tem um desafio que normalmente ele é a cara do negócio, ele é o negócio por muito tempo, né? Tudo tá na mão dele, tudo sempre esteve com ele e ele precisou dar muita energia para conseguir construir aquele negócio. Depois, quando ele começa a ganhar porte e ele começa a ter outras oportunidades, ele precisa começar a descentralizar e falar assim, ó, o que é prioritário, o que é estratégico, que tem que ser feito por mim. E o que eu consigo construir um time, construir essas competências dentro da minha organização e que eu posso descentralizar. E às vezes, eu acho que esse livro também ajuda a falar assim, tá, o que é essencial para mim nesse meu propósito e o que não quer dizer que não é prioritário.
Mas é que também não precisa ser feito por mim. E não é importante, e não seja importante. Lógico. Não precisa ser feito por mim. E aí eu acho que ajuda a gente que sempre teve aquele assim de saber tudo, conseguir fazer tudo, dar conta de tudo. Estar em todos os lugares. Estar em todos os lugares, discutir todos os projetos. A falar assim, não, calma. Isso não é sustentável no longo prazo. E a gente também tem que fazer a seguinte reflexão. Eu sou o limitador do potencial do meu negócio. Porque se eu tenho que estar em tudo, ele não vai crescer e ele não vai ser perene nem sustentável. Então, acho que são reflexões interessantes, assim, do que é essencial e também de como você conseguir fazer a despriorização ou o repasse dessas atividades, dessas ações para outras pessoas. Porque precisa acontecer dentro da empresa, mas não necessariamente precisa ser feito por você. E quando a gente fala de priorização... Muito bom. Tem muito artigo nesse sentido, assim, que aí os gestores têm que tomar cuidado. Porque priorização, ele deve refletir 3 decisões, basicamente. Quando você está fazendo uma priorização de portfólio, você tem 3 decisões básicas. Você tem as mais clássicas, né? Go, no go, ou seja, vou seguir ou não vou seguir. E tem uma que está no meio do caminho, que seria o hold, ou seja, é promissor, etc e tal, mas determinadas características ainda não estão certas para a gente realmente assumir esse risco e seguir em frente. Só que aí tem muita literatura que fala o seguinte, assim, qual que é o grande problema das empresas? Na hora que elas fazem um no-go, muitas vezes é o que eles falam, assim, tem projetos que eles ficam igual projeto zumbi, a empresa já matou, etc, e alguém fica sempre tentando ressuscitar aquele negócio, não vai para frente. Então por isso que a gente tá falando, às vezes quando você fala não e você mata uma iniciativa mesmo, assim, você desprioriza, a empresa tem que ter essa maturidade de tirar aquilo do portfólio e falar assim, cara, isso aqui a gente não olha mais, entendeu? Então essa capacidade de dizer não e descartar projetos é algo tremendamente difícil. Isso está escrito, isso está publicado, tá? Júlio, olha só. A sensação, o impacto que gera uma perda é 7 vezes maior do que uma que gera um ganho. Isso é muito relevante. Então, quando você abre mão de alguma coisa, existe uma sensação de perda. Isso é que o negócio dá certo ali e eu tomei uma decisão errada, né? Então, eu acho que muito em função disso, dessa sensação de que no futuro pode ter sido uma escolha errada, deixa os empreendedores, às vezes, afoitos ali para tomar decisões mais de gol. Perfeito. Né? E isso a gente tem que ter essa inteligência emocional de saber, e a maturidade de saber o seguinte, ó, tirei da agenda aqui, risquei e vamos pra cá. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E vão aparecer outras oportunidades também, assim, a oportunidade tá aparecendo o tempo inteiro. E é muito engraçado, porque eu fazendo uma analogia aqui, o Ricardo, que é meu sócio, parceiro, ex-presidente da IBM, um cara fantástico, ele falou assim, Júlio, vou fazer uma analogia aqui pra você, que é o seguinte, você tem que tomar cuidado, que é igual quando você vai pra um pomar, e aí você vê um pé de laranja, pô, as laranjas tão bonitas pra caramba, aí você vai lá e pega uma laranja, chupa uma laranja, aí pô, você vê outro pé de laranja, pega a laranja, né? A analogia é, você vai enchendo ali e tal, e comeu laranja, aí pô, aí daqui a pouco você dá um outro passo ali, você acha um pé de framboesa maravilhoso, mas você já tá cheio, você comeu laranja pra caramba, você não tem espaço ali na barriga pra capturar isso. Então assim, é isso, também tem que Você tem que entender e ter essa perspectiva de que outras oportunidades vão aparecer também e você não precisa abraçar todas aquelas. A primeira que aparece eu vou abraçar como se fosse a única oportunidade, sabe? Ô, Júlio, eu vou colocar 2 coisas aí pra gente analisar. Primeiro, analise muitas oportunidades. Essa de Porto Feliz de Maraú, a gente analisou umas 800 oportunidades para chegar nessas 2. Chega muita coisa, muita oportunidade para a gente, isso é um ponto positivo. Então a gente tem essa capacidade de trazer oportunidade, mas você tem que filtrar demais, muitos estudos, pesquisa de mercado, muito orçamento. Então a gente tem essa metodologia, mas eu acho que o mais importante é se cercar de pessoas boas, não só os funcionários e parceiros, mas sócios e conselheiros, tanto a Construir, quanto a Urba Minas, quanto a Total Alimentação. Nós temos conselho de administração formalizado, com conselheiros externos, com gente que vai colocar o dedo na ferida, que vai criticar, que vai falar, não é isso. E você vai ter que defender ali para ver se exatamente o que você está apaixonado é uma paixão ou se é um bom negócio mesmo, né? E bons sócios, eles te ajudam demais a apoiar, né? Tanto quando dá certo, quando não dá certo. No caso da Construir Loteamentos, o Francisco Guerra é meu sócio. Vou falar do Francisco e do Felipe. Francisco Guerra, sócio fundador do Grupo Orguel. E o Felipe também me apoia muito. Eu troco ideia no dia a dia das principais questões para ter uma segunda voz ali. Os conselheiros também da empresa ajudam demais.
No caso da Urbaminas, Luiz Zampetti, um craque do marketing imobiliário. Eu desconheço alguém que seja tão completo como ele no Brasil mesmo, em relação ao marketing. Ele tem uma visão muito comercial também, marketing comercial, então isso acho que é um diferencial. O Lucas Guerra, meu irmão, também sócio da Urbaminas, ajuda demais. Então, eu estou nominando mesmo porque não é sozinho. A gente não consegue construir nada sozinho. Claro. A gente precisa de gente, parceiros, funcionários e também de bons sócios, bons conselheiros. Dou uma dica aí, quem não tem conselho de administração, aprofunda nesses temas de governança, porque é um game changer, assim, não tenho dúvida. Você começa ali tendo uma reunião por mês, depois 2 meses, ou 3 meses, mas essa prestação de conta, esse formato aí, esse ritual de gestão que é um conselho de administração, ele eleva a barra do executivo para outro nível. Eu acho que ele se torna muito mais completo. Inclusive quando você é executivo e sócio, que é o meu caso. Então é mais importante ainda ter alguém ali contrapondo, né? A gente falou em vários episódios sobre a importância da governança, a importância de não estar sozinho, né? Ali no momento da tomada de decisão, de pensar o negócio para o futuro. Então, como é importante também trazer pessoas ou que são mais experientes, que já sentaram naquele tipo de cadeira, às vezes de outro setor, mas que conheçam sobre gestão e conseguem trazer um olhar diferente, né? Então, a gente, em vários episódios, conversou com vários CEOs, vice-presidentes e pessoas hoje que atuam nos conselhos, e todos eles falam que é realmente uma mudança no jogo. O CEO ele não está mais sozinho, ele está com um grupo especialista muito capaz que vai trazer outras perspectivas, vai botar o dedo na ferida e vai ajudar na profissionalização da empresa e na perenidade do negócio. E da mesma forma, um outro ponto que você falou, que vários empreendedores tocaram aqui com a gente, é sempre muito importante, ou talvez o ponto principal é quem está contigo. Então, a composição, né, desse grupo de sócios, a coesão, o alinhamento de valores, a visão estratégica, a parceria, para vários deles assim foi. Não adianta, pode ser um negócio promissor, mas é muito importante com quem que eu estou indo para esse negócio. E você participar, eu participo de conselhos também. Eu participo do conselho da OH Brasil, que é uma empresa investida do Family Office da Vasta, que eu também sou conselheiro. Esse Family Office da família da minha esposa. A OH Brasil é uma das maiores empresas de mídia out of home do Brasil, a sede é em São Paulo. É importante você participar também de outras mesas. Você aprende demais também de outros negócios, outras visões. Pô, isso aí podia ser aplicado também nesse segmento. E você começa a fazer algumas interseções ali bem legais, sabe? E a própria Total Alimentação, que eu sou acionista, né? A principal empresa hoje de alimentação coletiva de Minas, também tem em vários estados. Legal. É outra coisa. Fala assim, cara, mas ótimo. Eu aprendi um tanto de coisa ali que eu trouxe para construir, que eu trouxe para Urbaminas e vice-versa, né? Então tem outros conselheiros externos, outra realidade. Então quanto mais você vai abrindo a cabeça e conversando com gente diferente, setores diferentes, e lembrando, gente, todo segmento, todo empresário tem o quê como investimento? Principalmente os mineiros? Terreno. Então, quanto mais eu converso com empresários de outros segmentos, mais você prospecta terreno. Mais eu prospecto terreno. Ele tá dando ouro aí. É quase que um ciclo. Mas é a sinergia de negócio, é isso que a gente tá falando. É sinergia de negócio. Se você tá conversando com o empresário tem terreno, então conversa. A sua prática de conselho reforça o seu negócio de loteamento. É o que a gente falou. Ecossistema, né? Isso, é trabalhar o ecossistema. Por que eu sou conselheiro? Porque ao ser conselheiro eu abro oportunidades para os meus negócios e aí você captura essas sinergias, né? É difícil depois até fazer, quando você vai fazer rateio de centro de custo, deve ser difícil, né? Porque assim, a sua atividade, ela tá gerando valor em tantas frentes, você fala assim, pra quem que eu vou mandar a conta? Júlio, eu tava dando uma palestra em São Paulo, num evento que chama Lot Summit. Na hora que eu desci do palco, sentei na cadeira, uma pessoa me cutucou. Aí eu olhei, depois eu gostaria de tomar um negócio. Eu falei, não, vamos até agora. Já acabei minha palestra. Tive daquele minuto. Ele que apresentou o terreno de Porto Feliz. Olha. Ou seja, eu estava lá em São Paulo fazendo uma palestra. Eu não estava lá com esse pensando nisso. E chegou a oportunidade do maior empreendimento nosso. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro. Meu Instagram, pessoal, hoje chega muita oportunidade. Muita coisa legal acontece pelo Instagram também. Então... Fala o arroba pra galera aí. Arroba Flávio Guerra.
Boa. Ótimo. E aí a gente depois vai fazer várias collabs juntos aqui, né? Para além do... Não, mas muito bom. Vamos ver se vai sair algum empreendimento da Rapaz, diretoria. eu tô pensando aqui já... Meu Deus, hein? Já tô Esse fervilhando Júlio, aqui. ele tem a mente fértil, sabe? Eu acho que eu sou a mineira Não, porque desconfiada aí ele da foi relação. falando de condomínio, com lago e tal, e aí a gente tem, assim, eu falei que eu comprei um terreno pra eu ficar velho, entendeu? Lá em Catas Altas, que é perto da minha cidade natal, que tem uma serra maravilhosa, e é uma região super promissora, assim, de turismo, etc e tal, e tem tanta oportunidade lá, assim, de terreno bom, nesse perfil, e a gente participou do lançamento desse primeiro condomínio urbano lá, de uma cidadezinha de... Acho que não deve ter 10 mil habitantes. Mas que só capturou público de fora, assim. Você tem um condomínio lá, fechado, que todos os moradores, pouquíssimos são ali da região, ali do entorno, mas já nesse conceito que você falou, assim, é todo de bloco intertravado, todo fechado, com um lago para fazer stand-up, etc e tal, um espaço para convivência, família, meditação, yoga. Ele tá fazendo jabá, ele vai terminar o episódio com 100% vendido, já o empreendimento não foi vendido ainda. Não, mas ele já foi. Assim, tem revenda. A preocupação... Tem uns 10 lotes em estoque de revenda lá. Não tem, não, só tem 2, porque foi isso também, eu comprei um, e aí não era lote, não era terreno, 1.000 metros, 1.000 e poucos metros. Eu falei, não, dá pra construir aqui, minha casinha vai ter 100 metros, 150, tá bom, pra 2 pessoas velhas só tá bom, né? Aí minha esposa falou assim, não, compra 2, porque aí nós temos que botar a casa no meio pra gente ficar também longe, não ficar ali muito perto do pessoal, fecha a casa ali e tá tudo Você falou certo. uma coisa interessante, minha esposa falou. A esposa talvez seja 75% da decisão de compra. Que legal. As pesquisas que a gente faz... Quando você estuda a persona, né, pra quem que você tá... Quem é o seu cliente de fato? Se a esposa não compra, dificilmente o marido vai fechar negócio. Que legal. Que interessante. Tá vendo, gente? Valorizem as suas esposas. Quem manda é ela mesmo, assim. Quanto mais rápido você aceitar isso, mais feliz você vai ser no casamento. Qual que é o seu chefe? O primeiro ali em casa. Bom demais. A gente abre agora, eu acho que esse espaço para você deixar sua mensagem final. Fique à vontade para falar com os nossos espectadores. Bom, na multidão de conselhos há sabedoria. Então, converse muito, rode o mercado mesmo, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para outras mesas, vai para a missão técnica. Aí um recado mais direto para os empreendedores do nosso segmento. Não fiquem só em Minas, não. Minas tem muita coisa legal, mas sai também. Procura conversar com pessoas ali do Sul, está acontecendo muita coisa legal, Santa Catarina, Sul da Bahia, Maceió está explodindo. Então, quanto mais rico o nosso mercado mineiro tiver, mais o consumidor vai ser beneficiado com isso, né? E a gente fala o seguinte, que às vezes o gasto ele não é um gasto de desembolso aleatório, ele é investimento. Então procura investir que você vai conseguir ter esse retorno vendendo um lote ali mais caro, né? E ter um resultado melhor no empreendimento. Outra coisa que eu queria dizer é governança. A gente falou um pouco aqui de governança e mandando um recado também para esse segmento que tem ficado maduro, mas eu acho que pode investir mais em governança. Muita gente chega para mim e fala o seguinte, eu não estou tendo acesso a funding, eu vou na Faria Lima e o pessoal fala que não pode financiar porque a empresa ainda não está estruturada. Exatamente por isso. Estrutura a empresa, a gente fez esse movimento há mais tempo e isso se reverteu em muitos benefícios para a gente. Cria um conselho, cria acordo de acionistas, né? Tem ali auditorias externas. Isso vai fazer com que o seu negócio valorize. Falando agora da empresa como um todo, né? Você vai começar a ter acesso a capital que você não tinha antes, a conversar com pessoas que você não conversava antes, por conta dessa falta de profissionalização e tudo mais. Então, desenvolvedores urbanos de Minas Gerais, foquem, invistam. Gestão, às vezes você não tem um corpo técnico muito capacitado, contratem gestoras. Foi aí que nasceu a Urba Minas. Contratem gestoras ali para fazer a gestão da carteira, a gestão ali da obra, às vezes você não tem essa competência, mas não deixa de prezar pela qualidade. Se você não tem ela dentro de casa, contrata. Mas o empreendimento tem que ter qualidade. É isso que no médio e longo prazo vai fazer com que o nosso segmento seja valorizado, respeitado, né? E não como foi no passado com os fatiadores de terra, que o Ministério Público ficava o dia inteiro atrás do pessoal e afugentando também ali os funcionários públicos quando chegava um loteador. Ih, meu Deus do céu! Ficava até com medo. Então, a gente precisa ter um bom cartão de visitas. E eu acho que tudo isso aí faz parte para a gente ter esse bom cartão de visitas aí com todo mundo. Principalmente com os órgãos públicos, que a gente depende tanto deles. Muito bom. Então, eu acho que a gente encerra com louvor aqui a nossa pauta, né? Nossa reunião
bem sucedida, temos alguns itens para colocar na ata aí, mas é isso. Quem ficou aqui até agora, né, fica o convite para acompanhar os outros episódios. A gente falou tanto aqui, né, falamos da Orgel, um baita de um episódio que a gente já vai ter lançado aqui, acho que o pessoal pode acompanhar, tem muita história legal aqui. Então voltem aí na playlist de episódios, pessoal, tem muita história legal, tem muito conteúdo que a gente dá de graça aqui, que está disponível para você, gestor, empreendedor. Então volta na playlist dos episódios, tem muita gente legal que gravou com a gente aqui, a gente já está começando a criar histórico, então assim, tem um curso aqui para vocês fazerem aqui. Eu queria só fazer uma menção aqui ao Leonardo Guerra, também um dos sócios da Orgel, assim como o Fábio, o Sérgio, mas em especial o Leonardo, ele foi muito importante no início da minha trajetória. Lá, quando eu entrei nesse segmento, ele falou, Flávio, a escadinha é essa, você pode chegar aqui. Ele fez esse desenho e eu falei, beleza, vou chegar. Então, ele foi super importante, eu gosto muito de reconhecer quem esteve na caminhada. Não, muitíssimo importante. Pessoal, muito obrigada, até a próxima reunião de diretoria. Tchau, tchau. Valeu!